Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Manuel Souza e você está no canal Animate. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos demonstrar a distância entre dois pontos, ok? Dando continuidade aí à sequência de aulas de geometria analítica, né? Eu quero dizer que a partir de hoje nós vamos introduzir, abrir aí um parêntese entre as animações e colocar algo a mais nos nossos vídeos, tá? Então toda semana vai ter ou uma curiosidade matemática ou a história de um matemático, tá? Em particular, no caso de hoje, como estamos tratando de geometria analítica, nós vamos trazer a homenagem ao grande René Descartes, né? Maior nome, com certeza, o maior nome do seu século, tanto na filosofia quanto na matemática. René Descartes foi a figura mais importante da sua época. Tá? Lembrando que Descartes, ou Renato Cartesius, como era o seu nome na pronúncia latina, daí surgiu o nome plano cartesiano, em homenagem ao seu nome, ah, porque foi justamente ele quem uniu a geometria euclidiana com a álgebra até então conhecida, né? Então, esse fato foi uma grande revolução, talvez a maior revolução da história da matemática, né? Descartes era uma pessoa extremamente inquieta, né? Como os gênios são. E suas intuições o levaram a essa grande descoberta que deu possibilidade ao avanço exponencial da matemática nos séculos seguintes. Ok? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura impressionante que nos deu a honra de pisar no planeta Terra no século XVII. Descartes nasceu no ano de 1596, né, e morreu no ano de 1660. Então ele nasceu numa pequena cidade a sudoeste e a cerca de 300 quilômetros de Paris, tá? Uma cidadezinha chamada La Haye, acho que é assim que pronuncia, né? Hoje província de Touraine. Seu pai, membro da pequena nobreza da França, decidiu desde logo investir em sua criação, em sua educação. Matriculou aos 8 anos de idade no Colégio Jesuíta de La Flèche, cujo padrão de ensino era o que havia de melhor na época. Descartes era um menino que sempre esteve muito doente desde pequeno. Talvez por isso explica o motivo da sua mãe o deixar dormir até mais tarde, né? Existe uma história interessante que diz que Descartes só produzia depois do meio-dia. Desde muito cedo, as preocupações de ordem filosófica se manifestavam nele. Aos 20 anos de idade, já graduado em Direito pela Universidade de Poitiers, Descartes estabeleceu-se em Paris a fim de iniciar-se na vida mundana, como convinha a alguém de sua posição. A seguir, entra voluntariamente para a carreira das armas a fim de conhecer o mundo. Essa história das armas é interessante porque os historiadores dizem que pessoalmente não era lá uma pessoa muito agradável, né? Inclusive, ele não tinha lá uma posição muito fixada, tanto que lutou no exército, tanto católico como protestante. Então, aquele que pagava mais, o Descartes, lutava. Tinha essa página aí negra, digamos assim, na sua vida pessoal, e não tira em nada a sua genialidade, a sua contribuição para a ciência mundial, a ciência de um modo geral. A obra-prima de Descartes é o Discurso do Método, publicado em 1637, na qual expõe a essência de sua filosofia, que em suma é uma defesa do método matemático como modelo para a aquisição do conhecimento. Essa obra inclui 3 apêndices, sendo um deles a geometria. As 2 primeiras partes deste apêndice constituem-se uma aplicação da álgebra. A última é um texto sobre equações algébricas. Já no início de seu trabalho, introduz a notação algébrica, hoje universalmente adotada como x, y, z para as variáveis e ABC para as constantes, né? Descartes pensava nas letras como um segmento de retas, mas rompeu com a tradição grega ao admitir que x quadrado ou x vezes x, como escrevia, e x a terceira, por exemplo, podiam ser interpretados também como segmentos de reta e não necessariamente como a área e um volume. O discurso do método fez de Descartes um homem famoso ainda em vida. O fato de ter escrito essa obra em francês, ao invés de latim, língua científica da época, visava tornar-se mais fácil a difusão de suas ideias filosóficas. Mas essas não eram bem aceitas pelas universidades e pela igreja da época.
Assim é que quando seus restos mortais foram depositados no monumento erigido na França em sua memória, Descartes morrera 15 anos antes na Suécia. A oração fúnebre foi proibida pela corte de seu país. O fato é que Descartes morreu na Suécia justamente pela sua saúde frágil. Ele, com esse costume de dormir até mais tarde, de produzir só a partir de meio-dia, na Suécia ele já não tinha essa regalia, e na Suécia também era muito mais frio do que na sua cidade por onde ele passou e na cidade onde ele nasceu. Então, ele contraiu uma pneumonia e morreu muito cedo. Né? Bom, agora de fato nós vamos começar a demonstração da distância entre pontos. Eu quero que vocês prestem muita atenção na sequência da demonstração. Isso vai te dar uma boa base para resolver os problemas que virão aí, né? Lembrando que esse assunto é extremamente cobrado em concursos públicos, em vestibulares, ok? Então presta atenção na demonstração. Antes de tudo, eu peço que quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, que tem muita novidade vindo por aí. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso. Então vamos lá, vamos para a demonstração. Então, num plano cartesiano, nós desenhamos o eixo x e o eixo y, né? E a definição diz que para determinar a distância de dois pontos situados em um mesmo plano cartesiano, pode ser determinado em função de suas coordenadas, né? Tanto de abscissa como coordenada. Então, nós vamos dividir em 3 casos, tá? O primeiro caso é quando o segmento AB paralelo ao eixo x. E aí a distância entre esses dois pontos é intuitiva, né? Porque basta pegar o x do B, subtrair o x do A dentro de um módulo, claro. Para o segundo caso, o segmento AC é paralelo ao eixo das ordenadas, né? E novamente a distância ela é intuitiva, né? Basta pegar o YC, né? E subtrair o Y do A. Antes de iniciar o terceiro caso, já que nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para juntar o primeiro e o segundo caso, eu quero dizer que já está aparecendo aqui nos cards um vídeo de demonstração do teorema de Pitágoras, tá? Então, quem quiser se aprofundar sobre o assunto, dá uma paradinha nesse vídeo, vai lá na playlist e vê esse vídeo da demonstração do teorema de Pitágoras, que com mais propriedade você vai entender exatamente o porquê que nós aplicamos aqui o teorema de Pitágoras e de onde saiu esse teorema, quem é Pitágoras, né? Tá tudo certinho lá, bonitinho nesse vídeo, tá? Então vale a pena dar uma paradinha, dá uma olhada no Pitágoras, volta aqui e continua com a demonstração do terceiro caso, tá bom? Beleza. Para o terceiro caso, o segmento BC não é paralelo a nenhum dos eixos. Nesse caso, a distância entre os pontos depende das diferenças entre abscissas e ordenadas, de tal forma que, como eu disse, vamos precisar aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, que naturalmente vai se formar. Tanto que o triângulo ABC é um triângulo retângulo em A, aí nos autoriza, né, tranquilamente a aplicar o teorema de Pitágoras. A distância de AB nós já temos, de AC já temos, no segundo caso, e aí a distância de BC vai ser a nossa hipotenusa. Está vendo aí o ponto se movimentando pela hipotenusa. Lembrando aí do Pitágoras, nós vamos ter que hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, né? Logo, a distância de BC, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, é a distância de AB, né, ao quadrado, mais a distância de AC quadrado. Okay? Então, esse é o nosso terceiro caso. Muito bem, aí, ó, desenvolvendo o teorema de Pitágoras, nós temos que a distância de BC quadrado, a distância de A mais a distância de AC quadrado, não é? Como o x do A é igual ao x do C
y do A é igual ao y do B, nós vamos ter que distância de BC quadrado, hipotenusa, o que é a nossa hipotenusa, que é esse segmento vermelho que está aparecendo. Então, substituindo aí, fica x de c menos x de b quadrado, é justamente lá o primeiro caso, né? Mais o y de c menos o y de b quadrado, é justamente do caso lá, fazer as substituições. Como eu tenho quadrado dos lados da igualdade, eu vou colocar raiz quadrada dos lados, né, dos membros, para tirar esse quadrado aí da hipotenusa, né, aplicando a propriedade aí da radiação, x quadrado de x quadrado a x, então eu vou ter que a distância de BC é igual a raiz quadrada de x de c, x de b quadrado, mais o y de c menos o y de b quadrado, que é justamente a fórmula da distância entre os dois pontos, né? Vocês estão vendo aí aparecer já a distância, né? A fórmula da distância demonstrada, né? Muito bem, pessoal. Então tá aí, missão cumprida, demonstrada a forma da distância entre os dois pontos. Também homenageamos hoje o grande René Descartes, ou Renato Cartesius, como quiser chamar, grande gênio da humanidade. Quero dizer que estou muito honrado de tê-los comigo mais uma vez e muito agradecido, ok? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.